De volta na resenha do rock. Aqui vamos começar o terceiro bloco com meu amigo, o Nenê, que está aqui hoje participando do programa, né, Wilson? Opa, tamo aí. Beleza? Legal. Então, eu queria falar nesse bloco um pouco sobre o Vetor 4, né, cara? Que também é uma banda muito legal que rolou aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que surgiu o Vetor 4, Nenê? Assim, quando a gente voltou de São Paulo, o Estilo Livre voltou de São Paulo, o Vetor já existia. Era o Beto no baixo, o Alisson na bateria e o Beto, né, na guitarra, né? O Álvaro no baixo. O Álvaro no baixo. O Álvaro no baixo. E eles me convidaram. Eu estava sem banda na época e eles me convidaram a fazer o vocal da banda. E foi muito legal mesmo, porque na época tinha muitas gincanas e tinha uma galera que acompanhava muita gente, que eram os gauleses. E foi uma época muito boa, a gente tocou demais aqui em Foz. Puta, essa época foi legal. Só cortando um pouquinho o que você falou, vou aproveitar o que você falou, que nessa época de gincana eu tocava já no Desordem. E também nós tocamos em várias festas de gincana. Adivinha para que equipe nós tocávamos? Qual, cara? Desordem. Curiosamente, tinha uma equipe que tinha o mesmo nome da nossa banda. E aí os caras convidavam nós direto, né? Pela química do nome, né? Da equipe e da banda, cara. Foi uma fase mais maneira. Mas pode continuar falando aí do Vetor. Foi muito legal. Foi uma época também assim, que a gente compôs muito também. Com o Vetor foram mais de 25 músicas, só o Vetor mesmo, que a gente não levou depois nem pro Anjos e por outra banda também. E a gente quase chegou a gravar na época o CD, o tão sonhado CD, né? A gente foi pro Paraguai, gravamos algumas músicas lá, mas depois eu realmente acabei saindo da banda. A gente saiu para formar o Anjo Stories, na verdade. Bacana, cara. Mas, cara, rolou... Eu lembro que nessa época aí rolava muito festival também, né? Como eu falei antes, foi a época que a gente tocou em vários festivais por aí. Quem organizava na época era a galera do Manf, lembra do Manf, né? Lembro sim. Do Newton Bobato, que juntava as bandas de rock and roll com metal, com hardcore, e numa dessas rolou um festival lá no Morumbi, num famoso bar que direto rolava lá, que era o Bambu. E aí no Bambu rolou uma noite lá, misturada as bandas, cara, e o Álvaro, que era o baixista do Vetor, estava viajando. E aí o Nenê, além do vocal, fez o contrabaixo nesse show. E aí nisso aparece um punk doido lá, o cabelo moicano, começou a dar de dedo no Wilson lá, queria bater no Wilson, brigar com ele, né, com o Nenê. Conta essa história aí, Nenê. Cara, não sei de onde surgiu aquela figura, assim, sabe? A gente tava tocando e lá na primeira música ele já evocou com a gente, né? E ele pediu pra tocar punk, toca punk, e a gente tava tocando as nossas músicas, né? E ele precisou ser retirado, a galera precisou tirar ele lá, porque realmente ele fez a gente parar umas 2, 3 vezes, na verdade, o show. Mas foi uma experiência bem complicada. Realmente quase eu levei na orelha aquele dia. Mas, cara, tipo assim, a maioria da galera era tudo de boa, que de vez em quando aparecia uns doidos. Esse louco que a gente tá falando, eu lembro dele, que era o Abraão, que o cara era daqui, tinha ido embora pra São Paulo. E lá em São Paulo tava um movimento punk muito forte e o cara voltou de lá alienado, né, cara? Eu achava que todo mundo tinha que ser punk, que não era punk, ia pra porrada e entendeu? Aquela rixa, porque lá tinha muita rixa entre carecas, né, os skinheads, os punks, os bangers. Mas aqui em Foz do Iguaçu a galera, no geral, era tudo de boa, né? E sabe o que eu achei interessante, Hugo? Na época que aconteceu esse episódio, na verdade, os Inocentes mesmo do Clemente, né? Eles já estavam mais comerciais, na verdade, né? E mais populares também. E aquela coisa mais radical já estava realmente acabando mesmo, né? Sim, e ele foi partindo pro rock. E foi bem engraçado, porque ele estava bem alienado. Eu não sei de que eixo que ele ficou em São Paulo e voltou pra cá, né? Porque na época o punk já estava se abrindo mais, né? Mas foi uma experiência bem estranha, realmente. Cara, falar em Inocentes, eu lembro também de teve um show de Inocentes ali no Oeste Paraná Clube, se não me engano vocês que abriram, não foi? A gente abriu. Pô, eu lembro pra caramba, vocês tocaram
Assim, tocaram alguns covers também, como Close to the Heart, do Rush, tocaram We're Not Gonna Shake, né? Do Twisted Sister. Foi muito legal aquele show, cara. Foi muito legal conhecer pessoalmente assim, os Inocentes, né? Porque a minha fase de infância para adolescência, eu curti muito os Inocentes. Também, com certeza. Então foi muito legal ter os caras ali ao vivo ali, né? O Inocentes, na verdade, pelo menos pro Desordem, foi uma das bandas que influenciou demais. Tanto que eu já contei no programa aqui com o Silvio e com o Alex que tiveram aqui, que o Desordem surgiu a partir de um grupo que começou a ouvir música punk e a gente se intitulou Garotos do Subúrbio, que era o nome de uma música do Inocentes. Então a galera se chamava Garotos do Subúrbio. A partir daí que saiu a banda Desordem. Entendeu? E depois o Desordem tocava, Ele Disse Não, tocava a própria música Garotos do Subúrbio, a gente tocava, entendeu? Pô, a gente tocava várias músicas dos Inocentes, foi também uma das bandas que me influenciou pra caramba no início musical, assim, digamos, de banda, foi Inocentes, né? Pô, quem que dos anos 80 não curtiu Inocentes, né, cara? Na verdade, quando a gente foi pra São Paulo com estilo na época, a nossa música carro-chefe era Visa em São Paulo, que era inspirada justamente dos Inocentes. O ritmo a batida também era Inocentes também. Então realmente a gente teve muita influência também dos Inocentes. Com certeza, puta, legal, cara. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais um intervalinho aqui e daqui a pouquinho eu tô de volta com mais um bate-papo aqui com o Nenê, né? Muito bacana aqui, ó, a resenha aqui hoje. E eu vou rolar nesse próximo bloco agora mais uma música do Nenê, da banda Anjos, da época do Anjos Tortos, né? A música Prelúdio. E na sequência Scorpions com Blackout e The Doors com a música Peace Frog. Só um pouquinho antes disso, o Wilson, o Nenê, do que foi inspirado essa música Prelúdio? Na verdade, sim, eu sempre escrevia momentos, né? E Prelúdio foi uma fase meio, assim, pessoal para mim, bem de conflito. Né? De conflito, assim. Em vários sentidos, assim, que nem vamos entrar agora em detalhes, mas ela foi uma música que marcou demais. A letra também me marcou demais também. Até hoje, quando eu uso também, me remota a época, na verdade, né? Que o Prelúdio, ela é original de 91 mesmo. 91? É, 91. Bacana. Então vamos lá, rapaziada. Vamos de rock and roll. Daqui a pouquinho a gente volta pro bate-papo.